Ô, Rufo, mas a gente tá falando de futebol e Fórmula 1. No futebol, a gente tem a base pra ver se aquele jogador realmente, e mesmo ele indo bem na base, não significa que ele vai virar no profissional. Como é que funciona isso na Fórmula 1 em relação, e como foi em relação ao Senna? Já tinha esse menino diferenciado, ou simplesmente ele tinha uma regularidade e aí no profissional ele foi o que foi porque você acompanhou o crescimento dele como profissional? O cenário de hoje é diferente. Naquela época, o Ayrton, ele recebeu o apelido pela imprensa inglesa, e isso eu já vou contar uma história do Piquet. Pela imprensa inglesa, a imprensa inglesa, não foi a brasileira, apelidava Silverstone de Silverstone. Caraca! Porque só o Ayrton vencia nas categorias de base, na Fórmula 3, Fórmula 2, ele ganhava todas as corridas. Os ingleses chamavam Silverstone de Silverstone. Porque na época não era Ayrton Senna, né? Era Ayrton Senna da Silva, ou da Silva tal, não era o Senna. E ele conseguiu mostrar para as equipes inglesas. O que o Piquet falou um dia para mim, vou voltar um pouquinho. Um dia o Piquet me chamou para acompanhar uma corrida do Nelsinho Piquet, final da Fórmula 3 inglesa, e eu tô lá acompanhando junto com o Nelson e vejo ele explicar pro Nelsinho, olha, você na largada aqui, a largada é em descida, você tem que ser muito rápido fazer aquele punta-taco, né? Se você tirar o pé do freio, quando acender a luz vermelha, ou um pouquinho antes, vai escorregar o carro e você vai queimar a largada. Então, tem que ser muito rápido, na hora de tirar o pé do freio, já dar acelerador, engatar a marcha e sair, para o carro não dar escorregadinha, sabe, né? Porque escorregou, vai queimar a largada. O Nelsinho ficou tão nervoso com isso, que deixou morrer o carro e 5 carros passaram lá na largada, ele chegou em terceiro e na corrida seguinte só precisava marcar 1 ponto, 2 pontos para ser campeão mundial. Para ser campeão da categoria. E eu fui entrevistar, na época eu estava na Rádio Transamérica, ao vivo, entrevistar o Nelson. Nelson, não venceu, mas os pontos foram muito importantes, e campeão da Fórmula 3 inglesa é um passo para a Fórmula 1, tá certo? Não, totalmente errado. Esse moleque fez merda. Eu falei, porra, aqui na Inglaterra, para você ir para uma categoria como a Fórmula 1, não basta ser campeão da categoria, você tem que vencer corridas como o Ayrton venceu em Silverstone, como eu venci muito aqui, como o Emerson, que ele fala, né, venceu muito aqui. A vitrine é a Inglaterra. Aqui estão todas as equipes, aqui o jornalista daqui é muito mais ouvido do que os fanfarrões da Itália, que lançam boato, tal, da França. Então, aqui, por isso que os caras vêm para cá, por isso que o pessoal vem para a Inglaterra. Então, respondendo tua pergunta, na época, a vitrine inglesa era muito forte para esses caras subirem para uma categoria principal. As equipes olhavam os caras e pensavam como a Toleman pensou um Ayrton Senna. Falou, pô, esse cara pode ser. Como o próprio Ron Dennis pegou o Hamilton para fazer escolinha na McLaren. O Hamilton, ele foi criado pela equipe McLaren desde o kart, ele foi patrocinado, por quê? Pô, esse moleque é um talento, vamos investir nele, como tem a escolinha Red Bull, como tem a Academia Ferrari, que pegou, por exemplo, Enzo Fittipaldi, Pietro Fittipaldi, e também deu a base para eles depois, e sem promessa nenhuma, olha, não é porque você está aqui na Academia Ferrari que você vai ser piloto da Ferrari, mas você tem uma oportunidade. É a história do rachão, não tem aquele que põe lá a molecada para jogar e vê quem se destaca? Infelizmente não se destacaram o Pietro, o Enzo, não acabaram indo para uma categoria grande da Fórmula, para uma equipe grande de Fórmula 1, mas com o Ayrton ele foi. O Nelson já foi diferente, não tinha nem isso ele teve. Ele teve que vencer muito lá para olhar o Bernie Ecclestone, que era o dono da FIA, dono da Fórmula 1, tinha uma equipe chamada Brabham, e apostou no Nelson porque viu que ele entendia de carro, que entendia de acerto, que ele era bom, era um piloto completo. E levou para lá ele, e depois na Williams a mesma coisa. Foi contratado pelo Frank Williams, numa equipe que era um piloto inglês para ser uma equipe inglesa, patrocínios ingleses e um piloto inglês. Que chance que o Nelson tinha? Porra, no braço e no acerto de carro. E foi aí que ele foi campeão mundial. Esse cenário, Alba, não existe mais. De a categoria de base. Não, é dinheiro. É dinheiro. O dinheiro fala mais alto. Por exemplo, por que tem o Guangzhou chinês na Fórmula 1? Porque tem uma corrida na China. Por que teve um piloto malaio na Fórmula 1? Porque
construíram uma pista na Malásia e precisava de audiência de TV. Como vai trazer audiência de TV para esse lugar com uma pista? Coloca um piloto malaio. A mesma coisa o chinês. Coloca esse chinês também na equipe, que é da equipe que é motor Honda até, né? Que não é a Red Bull, é a outra, é a segunda, que era Toro Rosso, né? Enfim, não existe mais o talento levar um cara para a Fórmula 1. Não. Ele tem que ter muito talento, mas tem que ter patrocínio. Se não tiver patrocínio, ele não vai para frente. Não, essa informação... Ele não tem chance. Essa informação é importante, Rufo, e eu quero entrar num contexto interessante que é sobre a linhagem de pilotos dentro de família. Porque hoje a gente tem o Max Verstappen, que é o grande fenômeno da atualidade do automobilismo, que é filho de Jos Verstappen. Isso. O pai não era tão bom quanto o filho. Só que a gente tem o inverso. A gente tem grandes campeões, por exemplo, aqui no Brasil, para o nosso território, né? A gente tem o Nelson Piquet, que teve o filho que tentou ir para a Fórmula 1, não obteve êxito. Foi e não andou bem. O Christian Fittipaldi. Teve o Emerson como grande campeão, o pai como um piloto de Fórmula 1 e também nunca foi campeão. No Senna, a gente teve o Bruno, né, que é sobrinho dele, Sim. né, que também não obteve êxito. Então olha que engraçado, né? Você tem os filhos dos campeões não conseguem chegar no nível dos pais. Eu tenho uma explicação boa pra isso. Isso, é isso que eu quero saber, porque eu gosto dessa questão, né? Porque a gente conversa muito sobre, por exemplo, hoje você tem o filho do Michael Jordan jogando. Sim. E o filho do LeBron. Você tem o filho do LeBron. Jogando com o LeBron e a turma fala que ele não é muito bom. E no esporte a gente vê muito isso, né? Às vezes o grande talento... Pelé e Edinho. Isso. Schumacher e o irmão, Ralf. Schumacher. Qual que é a tua interpretação sobre Tem duas. esse cenário? Uma mais espiritualizada, que eu escutei isso de Lemir Martins. O Lemir Martins, que foi meu grande mestre, era de 4 rodas, ele, revista Placar. O Lemir foi uma daquelas fotos do Pelé com o punho erguido, é do Lemir Martins, que fazia a revista Placar. Essa aqui? Tem dois que fizeram essa foto, uma foto bem parecida com a outra. A do coração, lembra aquela do coração que ele tá suado e aparece um coração no peito do Pelé? Sim. A mulher do Lemir, pra você ter uma ideia, que costurou a camisa 1000 do milésimo gol do Pelé. Contra o Vasco, hein? Ou seja, ela que costurou, a Dione que costurou, fez a costura para na hora ele fazer a foto com isso para a revista Placar. Enfim. O Lemir comentava o seguinte pra mim: Deus, num DNA, ele dá um gênio. Ele não dá 2. Senão é uma puta sacanagem. Então, num DNA, e aí você pode ver, vai reforçar tudo isso que vocês falaram. Schumacher e Ralf Schumacher, Emerson e família Fittipaldi, Pelé e Edinho, o LeBron James, e vai. É muito difícil. Jos Verstappen e Max Verstappen, invertido, né? Invertido. O Verstappen, que foi o gênio. Rosberg e o filho dele também, o Keck Rosberg e o campeão Rosberg, que tem uma briga muito boa com o Hamilton, que até hoje eu acho estranho isso, né? O próprio Neymar, pai era jogador de futebol e aí vem o filho... não sabia que era jogador. Não sabia que jogava. Jogava. E aí você vê, então, essa é o primeiro lado. O outro lado, e Senna, e Bruno Senna, enfim, tem uma pressão muito grande, uma expectativa muito grande e também uma pressa de colocar esse cara por causa do marketing. Por exemplo, por que o Bruno Senna entrou para a Fórmula 1? O Ben Eccleston queria, na época, ter de volta a pista por conta de marketing Piquet e Senna. Que maneira faz isso? Nelsinho Piquet. O Nelsinho, ele foi para a Fórmula 1 e tantos outros pilotos tiveram essa oportunidade muito mais fácil, essa porta de entrada muito mais fácil, por causa do sobrenome. O Bruno Senna, a mesma coisa. Da mesma maneira foi. Teve um que foi por um trabalho muito forte de um cara que para mim era um dos maiores gênios aí de marketing esportivo, que era o Brunoro, que foi quem levou o Pedro Paulo. O Pedro Paulo tinha Parmalat, ou seja, a história toda de Parmalat, Pão de Açúcar, a parceria da Parmalat com a rede Pão de Açúcar e tal, e o Pedro Paulo foi para... O Pedro Paulo Diniz foi para a Fórmula 1, mas aí um trabalho espetacular do Brunoro, que aí vocês sabem, eu acho que ele teve uma época no Palmeiras que construiu essa história de marketing ali, que foi um case. Mas fora isso,
é o sobrenome que leva esse cara, por conta de marketing da categoria, ou um acerto com a FIA para que você tenha uma prova naquele lugar e os caras pagam uma puta grana, mas aí contrapartida, então eu quero um piloto meu lá. Ou o cara ser muito bom. E aí eu volto naquela história. Só que o cara ser muito bom, um cara para estar no grid da Fórmula 1, ele tem que ser muito bom. Mas é tão muito nivelado com muito bons que vai ter um cara que vai chegar em 20º, não tem jeito. Exatamente. Você só tem 20 carros no grid, um vai estar em primeiro, outro vai estar em 20º. Para o cara estar lá, ele tem que ser muito bom. Aí tem os gênios. Por exemplo, a última prova, do primeiro ao 18º, todos no 17º na classificação, todos no mesmo segundo. Cara, olha o tempo que é um segundo. Então a gente fala de milésimos de segundo, como se fosse, poxa, mas ficou tantos milésimos. Cara, chegaram juntos. É o mesmo na tocada. O cara é bom do mesmo jeito. Eu acompanhei uma época uma Fórmula 1 que tentaram levar uma milionária, Giovanna Amati, para Brabham, para ter uma mulher, história de Ben Eccleston também. E na Fórmula 1, para você classificar o carro, para você entrar, ele tem que estar o mínimo do tempo do primeiro da melhor volta da pista, senão é um cara que vai atrapalhar a corrida. Sim. Ele não pode ser um sem noção. A Giovanna Amati, naquele ano da Fórmula 1, na equipe Brabham, ela não classificou uma prova. Ela não conseguiu colocar o carro no grid. Porque a mulher não, eu vi outros caras na mesma situação, não conseguindo nem tá na mesma tocada que o pessoal do grid, ficar de fora. Então o cara para estar lá, ele é muito bom. Só que aí, cara, é todo mundo no mesmo nível, um pouquinho superior. E aí os superiores, aí eu coloco. O que faz a diferença? Aí é o gênio. Não é só ser muito bom. Todos são muito bons. Daniel Ricciardo é muito bom? Claro que é muito bom. O Sérgio Pérez é muito bom? Claro que é muito bom. Agora, quem são os gênios? Verstappen. E o Colapinto? Hamilton. Então, o nome já é sacanagem. Grande coitado. Colapinto. E argentino ainda, hein? Merece, a Argentina merece realmente ter um ídolo. Teve Romão Manuel Fangio, teve Carlos Reutemann, teve grandes caras e são lá, diferente do Brasil, os caras são apaixonados por automobilismo mesmo sem ter um piloto. Agora, eles nunca tiveram... E a festa que fizeram em Interlagos, a torcida fez em Interlagos, mas gritavam mais alto que o pessoal gritando Senna quando o Hamilton passou com o carro do Senna. É impressionante. Lá chama Intia, né? É o cara que é torcedor. Essa torcida, tem o Intia e tem os tifosi, né? Na Itália, mas os caras são torcedores muito fanáticos. E de motorsport geral, qualquer coisa, as carreteiras, o Mundial de Rally, é absurdo. Os caras mereciam realmente ter. Eu espero que ande, né? Que faça jus ao Colapinto. Porra, sacanagem, né? Sacanagem. No Brasil eu tinha que trocar. Tem uma história engraçada dessa. O Christian, quando foi pra Minardi, tinha o Pierluigi Martini e ele como companheiros de equipe. E a FIA lançou a lista dos nomes. E o carro do Pierluigi Martini era 23 e o do Christian era 24. O Wilsinho foi lá conversar, explicou, os caras trocaram. Porque 24 não quer dizer nada na Itália, não teria problema nenhum pro mundo. Agora, andar no Brasil num carro 20, hoje eu não sei se ainda ligam pra isso, mas na época andar com um carro 24, então o Colapinto também. Cara, o que vai ter de piada? Vai ter meme disso? O amigão que gosta dessas coisas. O amigão adora. E a gente tá falando do impacto, e você que tava em loco, eu queria muito saber a tua percepção do impacto do Ayrton Senna. Né? O que foi esse piloto, o que ele mudou? Você que estava lá na pista, a partir do momento que surgiu o Ayrton Senna, o que mudou para a Fórmula 1? O Ayrton, ele... Primeiro, para a Fórmula 1, ele é um cara que falava, ele reclamava, ele fazia parte da GPDA, que é Grand Prix Drivers Association, onde os pilotos se reúnem para falar de segurança, falar de um monte de coisa e controlar esse lado em defesa dos pilotos e do público pela segurança. E o Ayrton era um cara que falava muito, então por conta disso, ele criou muita animosidade na época com Jean-Marie Balestre, que era o presidente da FIA. E você via em provas, por exemplo, ele, o Alain Prost e todo mundo, mas ele sempre levantava a bandeira, isso tem aí nos filmes, nos documentários que manda, de segurança. Então ele começou a ter uma voz ativa e falar e criar amizade, por exemplo, com o Berger, com o Thierry Boutsen, que era um cara que pensava do mesmo jeito, com o Niki Lauda, que escutava muito, e o Ayrton também escutava muito o Niki Lauda. Esse foi o primeiro lado, de ter um cara que não pensava só no esporte, pensava mais no todo, com consciência, com conscientização, não só olhando para o próprio umbigo. Isso foi uma coisa. A outra, que foi absurda,
a velocidade dele. Era um cara muito rápido, mas muito rápido e muito preciso. Eu sempre conto uma história que, para mim, essa é a maior assinatura, e tive a oportunidade de perguntar para o Ayrton isso durante um jantar. Eu era contratado pela revista Autosprint para fazer fotos mais do Ayrton, porque eles tinham Angelo Orsi, mega fotógrafos, para fazer a pista, fazer todos e tal. Como eu estava mais próximo do Ayrton, do Rubinho, do Piquet e tal, a Autosprint me chamava para fazer foto dos caras, porque podia ter uma foto diferente que eu estava no local e os outros não estavam. E me contrataram para uma corrida de Mônaco em 89 para fazer a segunda perna, para fazer uma foto clássica do Ayrton. Eu escolhi a segunda perna da piscina de Mônaco, que é uma curva muito clássica para foto e maravilhosa. Que o piloto vem, a roda dianteira direita levantada, vocês já devem ter visto essa foto, o piloto com a cabeça direita para o lado direito, fazendo a tomada de curva, e bem de frente para você, que você fica do outro lado da piscina fazendo essa foto. E eu me dediquei àquele treino para fazer essa foto. Aquela era a minha foto nesse treino de classificação. Fiquei ali. Mandei revelar, em Mônaco, você não tinha laboratório, você tinha Nice, que era a cidade mais próxima, e aparecia um cara, Alba, todo final de tarde, final de treino, com uma bandejinha clássica na estação de trem, onde você levava o teu filme. Ele punha um adesivo em cima do teu filme. Imagina, estamos falando de época digital. Hoje não tinha digital, né? Então era um filme. Ele punha teu nome, o teu veículo, punha nessa caixa com todos os filmes, levava para Nice, e no dia seguinte ele trazia de volta para Mônaco a bandejinha com os filmes revelados e pegava os outros. Eu peguei esse meu filme de 36 poses, levei. Quando eu voltei, fui para a sala de imprensa. Essa foto aqui, Rufo? É essa foto aí. É mais radical quando ele levanta um pouco mais a roda direita. Mas essa é a foto clássica da perna da piscina. Quando eu peguei meu filme, Alba, e fui olhar na mesinha de luz com lupinha... Foto Senna, Mônaco. Escreve aí no Google o que você acha, porque eu não consigo mandar aqui pelo tablet. Isso aqui já era. Isso aqui nem bis, cara. Cara, isso é uma maldição. Eu sempre falo isso pra todos os convidados. Pegou um, já era. Foto Senna, Mônaco. Mônaco. Nem vou falar de Morumbis, que tem umas piadas, mas aqui eu vou ser lacrado se eu fizer piada do São Paulo. Então, eu vou ficar quieto. É a terceira. Aí, isso aí. Atençãozinha, né? Peguei o filme, fui olhar. Cara, primeira, segundo, terceiro, quarto fotograma, o carro cada vez numa posição. Os outros 30 fotogramas idênticos, na mesma posição. Fiquei puto. Falei, cacete, os caras erraram na revelação. Os caras duplicaram. Eu pensei, não dá pra duplicar. Porque o cromo, que é o filme positivo, não é aquele... O cromo é aquele que chama slide, né? Que você olha na luz e vê. Ó, essa foto é muito linda mesmo. Eu falei, o cromo não pode duplicar. Porque tá escrito aqui 1A, 2, 2A, 3, 3A. Não pode duplicar. E fui ver. Aí eu percebi que ele estava exatamente na mesma posição, mas atrás na arquibancada, as pessoas cada vez estavam numa posição diferente. Eu falei, não, esse filho da puta passou exatamente no mesmo lugar. 2 semanas depois, eu tive a oportunidade de jantar com ele num restaurante chamado Damário, em Heidelberg. A corrida de Hockenheim, a cidade que a gente fica é Heidelberg. E um hotelzinho perto do Rio Neckar, um lugar muito especial, Heidelberg. E estamos jantando lá, esse jantar até começou, eu vou voltar um pouco a história, eu estou na pista, o seu Milton, o pai do Ayrton, chegou para mim e pro Edgar e perguntou, onde que você aconselha a gente jantar aqui? Num lugar que seja mais tranquilo, que não vá muito turista e tal. O Edgar e eu já tínhamos ido nesse restaurante no Damário. É um restaurante italiano, que o dono é alemão, mas o chefe é italiano, uma comida espetacular, numa praça principal de Heidelberg, com uma escada rolante do lado do McDonald's. Não é lugar turístico mesmo. Indicamos o lugar. Tô sentado com o Edgar numa mesinha, que era menos de meio metro quadrado, com prato. O meu prato, se ele pusesse mais para frente, empurrava do Edgar para frente, pro colo dele. Chega o seu Milton, cumprimenta a gente, agradece, vai para uma outra mesa, a dona Neide, eu acho que estava o Braguinha, que era o... Ah, não, o Braguinha não estava. Estava a viúva do Armando Botelho. O Armando Botelho era o empresário do Ayrton, que já tinha morrido, e vão lá para uma mesa, daqui a pouco passa o Ayrton, eu não vi, eu tô de costas para a entrada, e dá um tapa aqui, sabe aquele pedala Robinho? Dá um tapa na minha nuca, eu olho para trás, vejo que o Ayrton, ele levanta a mão,
O Edgar fala, porra, puta mal educado. Eu falei, não, Edgar, pra mim isso foi um presente. O cara me cumprimentar é cortesia, assim, é brother, né? É brother. Pra mim, isso vai dar um tapa na minha cabeça, é brother. E foi pra lá. Se fosse a tua amiga, faria tatuagem na Aí, nuca, na né? nuca. A mão do Ayrton na nuca. Cara, daqui a pouco, Alba, o Ayrton vem com o prato dele, já servido. O prato da massa. Na mão. Vou sentar com você, que aqueles velhos lá só falam de pescaria. Puta que pariu. E sentou com a gente na mesa. Imagina, não cabia 2 pratos, veio o terceiro. A perna, eu tinha que encolher e jogar um pouco pra cá, ficar batendo na perna do Ayrton, o Ayrton batendo na perna do Edgar. Uma mesa muito pequenininha mesmo. Começamos a comer. Estamos comendo, falando, o Edgar tinha falado pra mim, puta, Alex, sabe que o Ayrton detesta quando você tá fora da pista falar de corrida. E eu, puta, eu ia querer ter 1.200 perguntas pra ele. Era a primeira vez que fora da pista eu tava encontrando o Ayrton pra conversar. Falei, caralho, eu vou falar de quê? Com ele de cinema, né? O Ayrton começou a reclamar do Ron Dennis, do chefe de equipe, do dono da equipe. Fala, porra, o cara tá... Existe um termo que a gente fala, tá levando na flauta, né? Em inglês é playing violin, né? Tá playing violin, põe dinheiro no bolso, não põe na equipe, por isso que a equipe não vai bem e tal, papapá. Eu falei, ele que falou, não fui eu. Ele começou a falar de pista. Eu falei, Ayrton, deixa eu te falar uma coisa. Eu tava em Mônaco, fiz uma foto e contei pra ele a história da foto. Cara, como que é isso? Né? Você passar no mesmo lugar e tal. E ele falou, não com muita simplicidade, na verdade. Né? Não foi, olha, eu sou bom pra casa. Não, falou com muita simplicidade e muita tranquilidade. Falou, olha, é assim, eu faço uma volta, naquela volta, a telemetria depois me fala, olha, nessa primeira volta, você fez bem a Rascasse, a Mirabeau, a Leves e a entrada do túnel. As outras você não foi bem. Na segunda volta, você andou melhor na subida da Tabaque, na descida do Cassino e na primeira freada da chicane, que sai do túnel. Na terceira volta, onde você andou bem mesmo, foi na segunda perna da piscina. Aí, a partir dali, eu faço a volta da piscina como eu fiz na terceira, a da Mirabeau e da Rascasse como eu fiz na primeira volta, e a da subida do Cassino e da Tabaque como eu fiz na segunda. Ou seja, ele pegava os melhores momentos e colocava tudo numa volta. Gabriel, como que pode, cara? O cara tá com um carro... Aí é o gênio. A 1.000 por hora, com um muro passando do lado, e ele conseguir lembrar como ele entrou na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, em cima da informação que o chefe de equipe deu pra ele, da telemetria. Cara, e ele falou, não, eu coloco tudo... Aí eu sei que as melhores vai sair a melhor volta porque eu andei melhor em cada um dos trechos, essa volta vai ser a mais rápida e eu repito isso até o final, buscando sempre um pelinho a mais. E largava na pole. Então, pá, isso pra mim é o gênio. Não é o cara, por exemplo, o Mansell, anda bem pra cacete. Mas você lembra quanto ele rodava, fazia? O Verstappen no começo também andava fora, mas andava mais que o carro. O importante não é o cara andar mais que o carro, é o cara andar o limite do carro, é chegar no limite do carro. Quando você anda mais que o carro, você roda, você bate. Agora, quando você consegue descobrir o seu limite, no limite máximo que o carro consegue te levar, porque em geral, antigamente, não hoje, o piloto, ele andava mais que o carro. O piloto era 70%, e o Emerson falou isso pra gente até no Pânico, e 30% era a máquina. Hoje inverteu. Hoje é 70% equipamento e 30% piloto. Mas lá atrás, o cara, em geral, ele conseguia tirar um pouco mais do carro. Só que quando eu tirava um pouco a mais, o carro não tinha suspensão para aquilo, não tinha equilíbrio para aquilo e rodava, que era o que o Mansell fazia. Andava muito rápido. Então, para mim, voltando agora, o que fez o Ayrton? Tal. Muita gente fala, quem foi o maior piloto de todos os tempos? Nem todos falam que o Ayrton foi o melhor piloto de todos os tempos, mas todos falam que foi o mais rápido e mais preciso. E na minha leitura é isso. Ele era muito rápido, muito preciso e chamou a atenção não só das equipes, dos fãs, pela precisão dele, pela determinação. O cara que ele buscava a vitória o tempo inteiro. Ele estava focado no carro. Ele era casado. Vê aquela história da época, o Ayrton era gay, não era gay e tal. Quem implantou isso foi o Piquet. O Ayrton era casado com o carro de corrida. Era casado com o carro de corrida. A história dele é carro de corrida. Porém, teve uma mudança, aí sim, uma mudança grande, quando Adriane Galisteu entrou na vida dele. Ele se transformou num cara muito mais
humanizado até com a gente, com o jornalista. Eu falei até pra Paulinha isso, mandei uma mensagem pra Adriane, agradecendo ela, falei, nunca te agradeci na pista, agradeço agora em nome dos jornalistas. Ele passou a convidar a gente pro trailer dele, o motorhome dele, pra conversar, pra tomar café e bater um papo totalmente fora do protocolo. Tinha um horário pra conversar com a Ayrton, mas aí ele passou a chamar os brasileiros, a Adriane lá dentro, e a gente tomando um cafezinho, bolinho. Ele passou a sorrir mais, passou a ser uma pessoa muito mais feliz depois da entrada da Adriane Galisteu na vida dele. Então, o Ayrton, ele era um cara muito fechado, muito educado, mas você tinha que cumprir um protocolo com ele. Por exemplo, estava marcado às 3 horas, um jornalista... Isso acontecia muito no Brasil. A gente que cobria o circuito inteiro, sempre, todas as etapas, a gente já sabia. Ele esperava o momento. O jornalista brasileiro que só cobria o GP de São Paulo era a oportunidade única de falar com o Ayrton. Então o cara saía do boxe, ia no banheiro, mas o cara tá indo no boxe no banheiro, ele não tá pensando nem no xixi, ele tá pensando no acerto do carro que ele vai fazer quando ele voltar, o que tá errado e tal. Vinha o jornalista perguntar, ele não falava com o cara. Ali ele tá em outro mundo, tinha horário para falar e muitas vezes o jornalista é mal educado. Né, quer um furo, quer alguma coisa e cruza aquela linha do cara, do piloto. Que ali ele da inconveniência, né? Inconveniência durante uma classificação ou antes, um pouco antes de o carro ir para a pista. Então, tinha coisas que realmente não funcionavam no Brasil e funcionavam lá fora, que os caras já estavam mais acostumados e o brasileiro nem tanto. Essa é a oportunidade única. Então, muita gente falava... às vezes é meio frio, não era frio nem mal educado. Tá concentrado. Tá concentrado, é a mesma coisa que qualquer jogador, esportista de alta performance. Tem um momento de concentração do cara que você tem que respeitar. Nelson, a mesma coisa. O único que era mais maleável com isso, e sempre era muito boa gente, impressionante, era o Emerson.